Graça e paz a todos. Quero convidar para refletir junto comigo num texto das Sagradas Escrituras. Eu escolhi aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para a boa obra. Paulo começa aqui dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Claro que na época o Novo Testamento estava ainda em processo de produção. Entretanto, já havia a convicção e a certeza que o Antigo Testamento, os textos sagrados, inspirados por Deus, faziam parte daquilo que era o fundamento da fé dos apóstolos. Então eles tinham como convicção, como certeza, como base da fé e prática da vida, as escrituras sagradas, o Antigo Testamento e a construção do Novo, que estava ainda em processo. Quando fala aqui que ela é inspirada por Deus, ela já prova que ela é um livro diferenciado. A Bíblia, como nós temos hoje, Antigo e Novo Testamento, não é um livro qualquer. Não é um livro que nós podemos comparar com os demais livros. Não. Porque todos os livros que nós conhecemos, todos os livros que foram produzidos por homens, pela mentalidade, pela capacidade, pela compreensão que os seres humanos desenvolveram ao longo das suas experiências de vida. Entretanto, as Sagradas Escrituras, ela traz a inspiração divina. Foi escrita assim por homens. Os homens foram os meios para que esses registros pudessem chegar às nossas mãos. Mas houve a inspiração divina. Esses homens que escreveram os textos sagrados eram homens que conheciam a Deus, homens que vivenciavam uma relação, uma comunhão com Deus. Então Deus, nessa comunhão com esses homens, os inspirou para que eles pudessem, na sua vida, escreverem esses textos. Portanto, hoje nós temos a Bíblia Sagrada como um livro incomparável, como a base para a nossa fé, a base para a nossa vida. A Bíblia, ela é realmente uma verdade absoluta diante de um mundo hoje relativizado, que cada um busca a sua verdade, cada um cria para si a sua verdade, num mundo de tantas incertezas que pessoas pensam de uma forma, depois mudam seus pensamentos, acreditam em determinadas coisas, depois passam a desacreditar. Num mundo de tantas mudanças, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não muda, ela permanece como a verdade eterna do Criador. Toda ela foi inspirada por Deus. Então, ao ler esse livro aqui, a Bíblia, claro que aqui é uma tradução, não é um texto original no grego e no hebraico. Entretanto, aqui nós vamos encontrar a mentalidade de Deus, nós vamos encontrar aqui os conselhos do Altíssimo, aquilo que ele compartilhou aos corações dos homens para que hoje nós pudéssemos ter acesso. Então, toda a escritura ela é inspirada por Deus. Essa inspiração divina faz com que qualquer cristão verdadeiro seja apaixonado pelas escrituras, que aprecie a sua leitura, porque ao estudar, ao meditar nesse texto, ao refletir nesses escritos aqui, nós vamos encontrar o pensamento de Deus, a mentalidade, os conselhos do Altíssimo. E aqui fala que toda escritura que é divinamente inspirada por Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir. No mundo hoje de informação, de conhecimento, hoje nós vivemos a era da tecnologia, então os conhecimentos são passados com uma rapidez como nunca houve na história da humanidade. Entretanto, o conhecimento que realmente vai transformar as nossas vidas, o conhecimento que realmente nós precisamos ter, que tem que ser a base do nosso saber, está nesse livro, sim, na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus,
ela é apta para nos instruir, para nos orientar. Ela não muda. Hoje nós podemos adquirir outros conhecimentos. Eu tenho na minha vida acadêmica algumas graduações, diversos conhecimentos em várias áreas. Entretanto, eu não os troco, eu não os substituo, né? Eu não os coloco à frente das Sagradas Escrituras. O meu conhecimento desse livro, dessas verdades, elas são incomparáveis. Elas são a base do nosso saber. E aqui fala que ela é útil, né, para nos tornar aptos para uma boa obra. Ela nos transforma. Esse conhecimento não é um conhecimento simplesmente teórico, não é um conhecimento somente de informação, não. Mas é um conhecimento que transforma, é um conhecimento que nos torna perfeitos, em outra tradução, né, no sentido de não perfeito, de não ter erros, mas nos torna maduros no relacionamento com Deus, na convicção da verdade eterna. Ela nos torna maduros na vida espiritual e nos prepara para a grande boa obra de compartilharmos o Evangelho. Então, portanto, nós como cristãos devemos valorizar o estudo das Sagradas Escrituras, valorizar a busca pelo conhecimento deste livro. Eu sei que hoje vivemos uma vida cheia de contratempos, são tantas atividades, porém nós não podemos perder o nosso tempo em meditar, em estudar este livro, em aprender cada vez mais. Eu estou há 20 anos, 24 anos, na verdade, estudando, né, esse livro. E quanto mais eu estudo, mais eu tenho convicção que eu não sei nada do que aí desse livro pode compartilhar. Então esse livro ele é um manancial de conhecimento e que nós precisamos realmente valorizar. E que cada dia nós possamos pegar uma porção desse conhecimento, que nós possamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso coração com as Sagradas Escrituras. Irmãos, se você foi edificado com esse conhecimento, com esse compartilhar aqui das Sagradas Escrituras, com a reflexão desse texto sagrado, peço para nos ajudar aí, deixando um like aí para poder fazer com que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e também, se você puder, compartilhar com pessoas que possam ter acesso a esse conhecimento e ser edificado pela palavra de Deus. Muito obrigado, aguardo vocês numa próxima reflexão. Deus abençoe.